Bom dia. Vocês dormiram bem? Acordaram melhor ainda? Eu dormi bem, eu acordei melhor ainda, graças a Deus. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito rico na teologia. E eu vou tentar ser breve aqui. Ele é um tema que poderia me demandar mais tempo. A gente vai percorrer bastante passagens bíblicas, então quem não trouxe Bíblia aí, se junta com alguém para acompanhar. E é o tema da união mística com Cristo. E ele faz muito sentido à luz daquilo que a gente viu na conferência, porque é o meio pelo qual a gente se torna tudo aquilo que o Senhor nos faz. Seja sal e luz, seja separados, seja livres da presença do pecado e por aí vai. Então a gente vai falar sobre isso a partir do texto de 2 Coríntios 5,17. A gente vai passar por outros textos também, mas esse é o que eu quero iniciar aqui com vocês. E aí eu vou me apresentando enquanto você vai abrindo. Meu nome é João Pedro Anzelotti Maia, sei que alguns de vocês já estavam aqui na conferência na sexta e no sábado, mas eu sou seminarista lá em São José dos Campos, no Seminário Martin Bucer. Tenho 23 anos agora, graduando em Filosofia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Estou acompanhado aqui do meu pai, Carlos, que está ali do lado. Eu espero que a gente consiga correr com esse tema aqui, que é muito bom. Todo mundo abriu aí em 2 Coríntios? Deixa eu abrir aqui. Eu ainda não abri. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já se passaram e surgiram coisas novas. Senhor, nós oramos agradecidos pela sua palavra, pela sua graça derramada sobre nós mais um dia. Obrigado porque o Senhor nos resgatou para uma nova vida em Cristo, pela união com Cristo. Que o Senhor nos ensine sobre isso hoje, nessa manhã, e que esse tema rico, Senhor, da sua palavra possa florescer e frutificar nas nossas vidas individuais, mas nas nossas vidas enquanto membros dessa igreja, enquanto filhos, pais, estudantes, trabalhadores, para viver uma vida para a Tua glória, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, união com Cristo é um tema muito rico das Escrituras, como eu tinha dito para vocês agora no começo. Eu quero dar um pequeno resumo dos 3 primeiros capítulos de Gênesis, porque eu acho que eles vão ajudar a gente a entender um pouco do que é o Evangelho e de como o Evangelho apresenta para nós a pessoa de Cristo e a união com Cristo como aquilo que faz parte basilar do Evangelho. Então o Evangelho ele pode ser visto como aquela grande história de criação, queda, redenção e de consumação que já se apresenta nos 3 primeiros capítulos da Bíblia. Então o Evangelho é uma história e não só uma boa notícia, ela pode ser vista dessa forma também. E essa grande história que a Bíblia está contando para a gente, desde o começo de Gênesis, ela aponta para o fato de que essa grande história precisa nortear a nossa história menor, nossa história de vida. E a gente entende a partir dela, portanto, que o homem foi criado como imagem de Deus para dominar o resto da criação, em nome de Deus, ou seja, ser representante de Deus na terra, a partir dessa criação. Então, ele tem que trabalhar junto dos propósitos de Deus. Deus cria o homem dessa forma. Ele quer o homem próximo de si e estabelece o casamento entre homem e mulher, que simboliza a analogia que aponta para o relacionamento do próprio Deus com o seu povo.
Então, isso já está tudo ali presente em Gênesis 1 e 2. Só que aí a gente cai no capítulo 3 de Gênesis, a grande desgraça da humanidade, que é quando o homem decide, ao invés de obedecer ao seu Criador, obedecer ao seu próprio coração e não adorar mais o Criador, e sim adorar a si mesmo. E quando ele faz isso, qual é a consequência? Ele morre. Ele morre espiritualmente, mas também morre fisicamente. Só não morre na hora ali, que ele peca fisicamente. Então assim, Paulo lá em Romanos vai dizer que o pecado entra no mundo a partir da desobediência do primeiro Adão. E ela é a grande problemática do mundo. Esse evento da queda é o que mostra por que todos os problemas do mundo existem, por que o mundo é mau como é mau, e essa contínua quebra de relação que a gente tinha com Deus se perpetua a partir, então, desse texto. Mas a boa notícia de Gênesis já é que Deus já promete redenção no seu 3º capítulo. Quando lá no versículo 15, ele fala da semente da mulher. Alguém que viria para destruir a serpente. E seria ferida no calcanhar a partir dessa pisada que ele daria, mas que traria redenção para essa humanidade que tinha acabado de se rebelar com o seu Criador. Então a gente já consegue ver, nos primeiros capítulos de Gênesis, uma série de questões teológicas importantes que vão nortear todo o restante da Escritura. A gente vê um bom Deus criando todas as coisas boas, criando inclusive o homem para se relacionar com ele, mas esse homem decidindo por si mesmo se rebelar contra o seu Criador, trazendo o pecado para o mundo, e esse Deus, ao invés de fulminar imediatamente essa humanidade que tinha acabado de se rebelar contra ele, decide prometer redenção por meio de Cristo Jesus, que está prenunciado ali no versículo 15 de Gênesis 3. E aí eu te pergunto, o que o Redentor, Jesus Cristo, a semente da mulher, vem fazer no mundo? Ele vem fazer justiça social? É isso que Jesus vem fazer? É mera justiça social, ele vem ajudar os pobres, os carentes. Jesus fez isso. Ele ajudou muitos pobres, muitas pessoas carentes. A palavra de Deus nos exorta a ajudar as pessoas carentes, mas é isso que Cristo está fazendo para consertar esse é o grande problema do mundo? Será que Jesus, ao invés disso, então, veio só dar umas regras para a igreja seguir? Porque se você não seguir essas regras, você vai para o inferno, porque é sobre isso, é sobre uma moralidade, é um moralismo que Jesus veio trazer para o mundo? É isso que conserta o problema do mundo? Não. Jesus vem, principalmente, restaurar o nosso relacionamento com Deus. Jesus vem, principalmente, nos tirar da relação de inimigos com Deus. Para nos salvar do nosso próprio coração, que só sabe adorar a si mesmo, sem a graça de Deus. Esse coração que, sem Cristo, define tudo a partir de nós mesmos, define o que é certo e o que é errado, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, para agora nos salvar e viver em submissão ao Deus verdadeiro. Para a gente agora poder amar Deus. Para a gente agora poder se satisfazer novamente no Deus que nós havíamos nos rebelado no jardim. Esse é o fundamento pelo qual Jesus morre. Ele vem trazer reconciliação entre os homens e Deus, por meio da fé nele. Ou seja, o cristianismo verdadeiro não é aquele que para no ponto onde a gente fica fazendo um checklist de regras que a gente precisa cumprir ou não, porque lá na frente Deus vai olhar para mim e vai falar, tá vendo? Porque você cumpriu isso e isso aqui, eu vou te mandar para o inferno. O cristianismo anuncia que todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um que seja justo, não há um que seja bom, não há um que seja suficiente diante de Deus. Todos carecem da glória de Deus,
mas por meio de Cristo, por meio unicamente da obra de Cristo, podem ter vida eterna e reconciliação com Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente sabe que essa restauração do nosso coração pelo Evangelho acontece por meio de Jesus e acontece por meio da obra dele aqui no mundo. A gente sabe que a obra de Cristo é redentiva, mas o tema da união com Cristo vai trabalhar qual é o processo pelo qual os benefícios da obra de Jesus se tornam nossos. Então, como é que a vida de Cristo, a vida que está em Cristo, porque Ele é a vida, se torna a nossa vida também? Como é que acontece esse processo redentivo na prática? E é isso que o tema da união com Cristo explica para nós. Essas são as perguntas que a gente consegue responder com esse tema da teologia. Então, entender a união com Cristo vai exigir da gente um olhar panorâmico das Escrituras. É por isso que eu disse que você tem que estar com a sua Bíblia aí, porque a gente vai passar por muitos textos. E tanto é verdade que a gente já consegue perceber isso no início da nossa leitura bíblica. Veja só o seguinte. Eu disse para vocês que a história da Bíblia começa com um Deus que não só quer o ser humano próximo dele, mas quer usá-lo como meio pelo qual Deus vai ser visto de forma visível e marcante por toda a criação. Lembra que eu disse? O homem foi criado como um representante de Deus na terra. Então, desde então, Deus quer o homem próximo de si e, ao mesmo tempo, que ele é como se fosse um elo de Deus com o resto da criação. Então, ele representa Deus na terra, e é isso que, em parte, significa, inclusive, ser imagem e semelhança de Deus. Então, Deus quer que o homem tenha comunhão, Deus quer que o homem tenha comunhão com ele, e então faz o homem a imagem dele. Esse é um dos propósitos pelos quais nós somos imagem de Deus. E lá no 2º capítulo, ele estabelece o casamento como analogia dessa proximidade que ele tem com o homem. Mas no capítulo 3 a gente vê o homem rejeitando a Deus. Ou seja, prefere estar separado de Deus, independente de Deus, autônomo de Deus. Essa é a ideia. Então ele quer um divórcio desse relacionamento com Deus. Quando o homem peca, é isso que ele está pedindo. Ele está falando assim, Senhor, eu não quero viver debaixo dessa relação. Eu quero quebrar ela. Eu quero viver do meu jeito e estou pedindo divórcio desse relacionamento. É a partir daí que Deus forma um povo para resgatar essa união. Isso acontece quando ele, por exemplo, limpa a terra do dilúvio, quando Abraão é tirado de Ur dos Caldeus, quando Moisés e o povo saem do Egito, quando o povo de Israel quer um rei. O tempo todo você vê na Bíblia, desde o Antigo Testamento, Deus está fazendo isso o tempo inteiro. E aí você vê de novo o povo fazendo o quê? Rejeitando a sua missão, abandonando o Senhor e aí se voltando para o Senhor. E aí abandonando o Senhor e aí se voltando para o Senhor. Até que a gente chega no Novo Testamento, e é bem cansativo o Antigo Testamento, que a gente vê muito isso mesmo, né? O povo o tempo inteiro se rebela e volta, você fala, nossa, que cansativo, como se a gente não fizesse isso. Até que a gente chega na obra de Cristo, e Deus se faz um de nós, para nos unir a Ele de maneira singular. Então perceba como a Escritura, panoramicamente, trabalha a ideia da união com o povo de Deus o tempo inteiro. Isso é o que Deus está fazendo no Antigo Testamento e no Novo. A gente falou ontem, inclusive, sobre uma das coisas que Paulo mais tentava trabalhar com o pessoal de Filipos lá, era justamente a união. Então, o tema da união é muito presente nas Escrituras. Então, todas as maneiras posteriores de Deus aproximar-se de nós encontram como exemplo máximo aquilo que Jesus fez. A gente precisa entender as Escrituras como uma grande revelação progressiva, que tem como ápice a própria pessoa de Cristo.
E é na pessoa de Cristo que a gente vê o ápice dessa tentativa de união de Deus com o seu povo através da obra dele, através da pessoa de Jesus. Então toda a investida redentiva de Deus aponta para o exemplo desse Deus que se faz carne, que habita entre nós por meio da pessoa de Cristo, que é Deus e é homem, que se une a nós em carne, se faz homem, cumpre tudo o que os homens deveriam cumprir na lei de Deus, para fazer o quê? Nos unir a Ele. Ou seja, Jesus não só cumpre a parte dele mesmo, sendo Deus, mas ele cumpre a parte que nós devemos a Deus. Vocês conseguem perceber isso? Quando Paulo escreve lá em Filipenses aquela ideia da frônesis de Cristo, né? Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homens, reconhecido em figura humana. E fala da ideia de um Cristo que serve, um Cristo que é 100% Deus, mas não considera isso como algo que deveria se apegar, assume forma humana para se tornar servo, cumprindo aquilo que os homens deveriam estar fazendo o tempo inteiro desde a queda e não conseguem por si mesmos. Ou seja, a gente tem o próprio Deus não só cumprindo o que ele deve fazer, porque ele é o próprio Deus, ele vai cumprir o que ele tem que fazer porque ele é Deus. Mas o próprio Deus agora assumindo forma humana para cumprir o que os homens deveriam ter cumprido e não conseguem plenamente. Para que a partir dessa obra perfeita de vida encarnada, a gente possa colher os benefícios dessa união. Isso é maravilhoso sobre o Evangelho. Isso é um tema muito importante para o Evangelho. Porque Jesus está nos mostrando que o próprio Deus está cumprindo não só a sua parte, mas a parte que nos cabia também. E é por meio dessa obra que nós podemos ser salvos. Então Cristo é feito um de nós para que nós possamos ser como Ele. Ele é o exemplo de humano perfeito para que agora a gente possa ter para quem olhar e poder imitar. Nesse sentido, ele é mediador. Ele faz esse elo entre nós e o Deus que estávamos separados. Ele faz o que nós não conseguimos cumprir como humanidade em perfeição desde o jardim. Está dando para entender até agora? Se estiver confuso, a gente pode conversar, não tem problema. Então, o tema da união com Cristo é o que dá sentido a toda a narrativa do Evangelho. Porque a união com Cristo amarra toda a história bíblica de uma maneira muito bonita. De uma maneira muito bonita. Uma maneira que você consegue enxergar em toda a Escritura isso acontecendo. E aí lá no capítulo 5 de 2 Coríntios, no verso 17, que é o que a gente leu, Paulo escreve um texto muito conhecido por nós. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. A ideia de Paulo, todas as vezes que ele vai tratar em Cristo, é justamente desse tema da teologia, da união com Cristo. A ideia é o seguinte: quem é unido a Cristo faz parte da obra de restauração de Deus no mundo. É parte daquela nova criação de novos céus e nova terra, sem a presença do pecado, que habitaremos um dia com Deus. Uma nova criatura para um dia habitar em um novo mundo. Mas como é que isso acontece? Você está em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa palavra "em" é importante porque é ela que designa essa união com Jesus. Então essa união é resultado da obra do Espírito Santo que nos conecta a Cristo. É isso que Paulo ensina lá em 1 Coríntios 12, do 12 ao 13, aí eu quero que você abra comigo para a gente ler. 1 Coríntios 12, do 12 ao 13, só voltar algumas folhas. Porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com a nossa relação a Cristo.
Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Olha que interessante. Ele está ensinando aqui que várias pessoas de diferentes grupos e etnias são unidas a Cristo pelo Espírito, por um só Espírito, Espírito Santo. Jesus se torna nosso por meio do Espírito. E esse mesmo Espírito aplica a nós tudo o que Cristo conquistou. Ou seja, o que Cristo fez e faz passa a ser nosso, porque a gente é conectado a Ele pelo Espírito. Então, a gente vai passar por alguns textos agora para ver o que a gente recebe de benefício. O primeiro deles está em Efésios 2, dos versículos 4 e 5. Efésios capítulo 2, dos versos 4 e 5. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. O que a gente experimenta de Cristo? Por meio do Espírito? Experimentamos a sua vida. Nós recebemos vida. A vida que é de Cristo passa a ser nossa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas a gente também experimenta a justiça de Cristo. Olha lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado, em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o que mais a gente recebe de Cristo? A sua justiça. A gente também recebe de Cristo a sua santidade. Olha lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Não, é isso mesmo. 1,30. Estava achando que estava lendo errado. Tinha outro de 1 Coríntios. 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou por nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Olha que interessante. Mas não só isso. Tem mais coisa que a gente recebe de Cristo. A gente também recebe de Cristo a sua perseverança fiel. Romanos 8, 38 e 39 vai nos mostrar isso de uma maneira belíssima. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades celestiais, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar aqueles que estão unidos a Cristo dele. Por último, nós recebemos de Cristo a sua glorificação. A promessa para os crentes que receberão corpos glorificados na ressurreição do corpo. Isso está lá em 1 Coríntios 15, versículo 22. Para a gente finalizar, já vai parar um pouquinho aí de fazer esses corres com a Bíblia. 1 Coríntios 15, verso 22. Pois assim como Adão, todos morrem, do mesmo modo que em Cristo todos serão vivificados. Vocês conseguem compreender, com essas poucas passagens, que o cristianismo não é um mero conjunto de regras? Tem pessoas que acham que é sobre isso que se trata a fé cristã. Esse conjunto de coisas aqui, cumpra esses mandamentos, é só isso aqui é o cristianismo, isso é moralismo meramente. O cristianismo,
ele envolve regras, envolve a lei de Deus, com certeza, mas ele é muito mais do que uma lista de regras que Deus entrega para a humanidade. A gente precisa entender a distinção que a Escritura faz entre lei e evangelho. Lei e evangelho não são inimigos, eles não são agentes contrários, eles são coisas diferentes. O evangelho é uma pessoa, e se trata da união com essa pessoa. E por meio dessa pessoa, Cristo Jesus, que a gente pode, por exemplo, cumprir a lei de Deus. Agora não sendo mais escravos do pecado, como Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, não sendo mais escravos dessa nossa natureza humana pecaminosa, mas sim escravos de Cristo, por meio da união com Ele. Ou seja, quando você é convertido, você não é capaz de obedecer à lei de Deus, os mandamentos, por sua força própria, mas porque você recebeu do Espírito aquilo que Cristo conquistou. Percebe? Tudo tem a ver com a união com Jesus. A obediência de um cristão à lei de Deus vem da sua relação com o próprio Cristo, com aquilo que ele recebe do próprio Deus, pela graça. Como Cristo é o nosso substituto e o nosso mediador, agora a justiça dele passa a ser creditada a nós. Então não é uma justiça própria que eu conquisto com os meus méritos, mas é a justiça de Cristo que é imputada a mim pela obra do Espírito, que me une a Cristo. Assim nós também não temos vida em nós mesmos. A nossa vida não é nossa. A vida que nós recebemos é de Cristo. A gente tem vida nele. Assim nós também não temos justiça em nós mesmos, mas a justiça dele. Porque ele se tornou a nossa santificação. Ele se tornou a nossa justiça. Ele é a nossa vida. E todas essas coisas transbordam para nós. Por isso que é por meio de Cristo, por exemplo, que nós somos santificados. A nossa santificação não acontece sem a união com Jesus. Ela é o transbordar da santidade dele em nós. É por isso que a sua perseverança na caminhada cristã, e se você perseverar até o fim e for salvo, não vai ser sobre a sua própria força se sustentando. Porque nós somos sustentados pelo Espírito para perseverar através da obra dele. Então, da mesma forma como nós estávamos ligados a Adão e recebemos a morte, agora em Cristo nós recebemos a vida. E nós não somos só vivificados, mas nós somos justificados, nós somos glorificados, nós somos beneficiários de tudo aquilo que ele conquistou. Você consegue perceber isso? Que não é sobre o que a gente fez, mas é sobre a obra dele imputada a nós, pela união com ele. Percebe? Tudo o que Cristo faz é a base da nossa salvação. A nossa salvação não acontece sem a pessoa dele. E os benefícios da salvação não são atribuídos e aplicados a nós sem união com ele. Nós só somos salvos por causa dessa união. E o Espírito Santo pega aquilo que é próprio de Cristo e transmite a nós. Então, os efeitos de alguns atributos de Deus fluem para nós, inclusive. Em parte, claro, a gente tem os atributos em certa medida, mas os efeitos desses atributos também. Então, quando a gente é unido a Cristo, tudo o que é próprio de Deus, os seus atributos, eles respingam em nós, por assim dizer. Então, a sabedoria de Deus passa a ser a nossa sabedoria, e nós somos orientados por Ele. Tiago fala sobre isso. O poder de Deus passa a estar a nosso favor para nos proteger. Romanos, Paulo fala bastante sobre isso. A graça de Deus nos consola e santifica.
A suficiência de Deus nos dá alegria nele. Olha como a gente recebe todos esses efeitos da qualidade divina só por estarmos unidos a Jesus. Olha a importância da união com Cristo. A união com Jesus nos proporciona recursos preciosos por causa de estarmos unidos a Ele. E olha que interessante. Lá em João, capítulo 17, Jesus pede ao Pai que nos santifique na verdade. Porque a sua palavra é a verdade. A palavra de Deus é um instrumento para que sejamos santificados. Mas a palavra em si pode estar na mão de pessoas, e essas pessoas ainda não serem mudadas. Não é verdade? Quanta gente a gente conhece que já leu a Bíblia e não teve mudança nenhuma? Quanta gente a gente conhece que foi à igreja, ouviu diversas vezes a palavra sendo pregada e não teve mudança nenhuma? Então a palavra pode estar na mão das pessoas e ainda assim elas não serem mudadas. E aí Pelágio, quem lembra de Pelágio, vocês já estudaram sobre esse grande herege da igreja? Ele pensava que a graça de Deus era só como sendo a palavra. Agostinho aí refutou ele, né? E ele disse que a graça não pode ser só externa. A graça precisa ser operada no nosso interior, no nosso coração. Ou seja, a palavra só se torna interiorizada e aplicada quando o Espírito nos conecta com Cristo. É isso que mostra porque tantas pessoas às vezes têm contato com a Escritura e não tem mudança nenhuma. Porque para que a gente receba a aplicação da palavra de forma efetiva, nós precisamos da união com Cristo, por meio do Espírito. E aí a santidade de Cristo é formada em nós, por intermédio da palavra. Percebe? A palavra é o instrumento de santificação, mas ela pode cair nas pessoas, na mão de pessoas que não estejam conectadas a Cristo. Ou seja, é a mesma palavra, porque ela não muda, mas porque ela está nas mãos de pessoas que não estão unidas a Cristo, não tem efeito nenhum. Portanto, a Bíblia na mão de uma pessoa que não tem o Espírito Santo, continua para essa pessoa sendo a mesma coisa que qualquer outro livro. O que faz com que a palavra de Deus tenha efeito em nós é a nossa união com Jesus Cristo. Isso foi muito importante para a teologia cristã na história. Um outro ponto sobre isso, será que porque tudo isso é obra do Espírito, que nos dá o que Cristo conquistou, a gente fica apenas de braços cruzados esperando? Que aí tem essa tendência também, né? Então já que tudo é obra de Cristo, então eu não vou fazer nada, né? Eu também não tenho que me empenhar, eu vou ficar numa boa, não vou fazer nada, vou ficar aqui de braços cruzados. Então, Jesus fez, então eu não vou fazer nada. Será que a gente tem que ficar assim só de braço a torcer? A gente não tem que se esforçar? A Bíblia nos desencoraja a nos esforçar? Sim ou não? Não, claro que não. A Bíblia é muito clara ao tratar da responsabilidade que nós temos em avançar na caminhada cristã. Qual que é a diferença, então? Qual que é o pulo do gato? É que nada disso nós fazemos a partir de nós mesmos. A Bíblia espera que nós corramos atrás e nos apropriemos dos recursos que nós temos em Cristo, a partir de Cristo. Um dos nossos erros como igreja é que, tendo todo esse manancial de bênçãos em Cristo, a gente busca fazer as coisas com o nosso próprio poder, com a nossa própria sabedoria, e a gente deixa de usufruir dos recursos que Cristo já nos deu. É por isso que muitos crentes acabam se frustrando com a tentativa de serem parecidos com Cristo. Porque eles nunca o fizeram a partir da obra redentora de Cristo, mas sim de si mesmos.
Então eu peço a você que duvide de todo discurso que não seja cristocêntrico. Duvide de toda tentativa de esforço a partir das suas próprias forças. Duvide de toda tentativa de ser sábio aos seus próprios olhos. Um cristão não deixa de se esforçar, mas ele se esforça a partir dos recursos que o Senhor entregou a ele por meio dessa união. É por isso que o apóstolo Tiago nos ensina a pedir sabedoria a Deus, e sabedoria do alto, não a nossa própria sabedoria. Por isso que a Escritura fala tanto da força de Cristo em nós, da vida de Cristo em nós. Porque nada do que nós fazemos é por nosso esforço próprio, que vem e surge a partir de nós, mas sim da união que nós temos com Cristo e dos recursos de força, de sabedoria e de vida que Ele nos dá por meio da nossa união com Ele. Então duvide de toda ajuda para ser uma pessoa mais santa nessa vida, para procurar santidade, para procurar semelhança com Cristo, que não ponha Cristo e a sua obra no meio. Você jamais vai poder ser santo e jamais vai poder ter vida e justiça se não for a partir da obra de Cristo. Porque tudo o que um cristão pode fazer é apenas por meio da obra do Espírito, com essa união em Jesus. Deu para entender? Está dando para entender? Uma das coisas que eu aprendi sobre isso é que a união acontece em 3 estágios. Isso eu aprendi com o Heber Campos Jr. Ele ensina que, biblicamente, nós somos unidos a Cristo em plano, num decreto, aliança, e numa execução histórica. A gente vai falar de cada uma delas, em que a gente está unido e somos objetivamente conquistados, e aí depois numa aplicação subjetiva na nossa vida. Então, tem 3 momentos. O primeiro deles, como eu falei, é na eternidade. Então, a união com Cristo ela acontece nessas três estágios. O primeiro deles é na eternidade. A Bíblia nos ensina que Deus nos escolheu em Cristo, no qual temos redenção, lá no primeiro capítulo de Efésios. Ele vai dizer lá, nele fomos selados no Espírito. Quem lembra desse texto? Aquele texto que fala sobre eleição, né? Um texto bem calvinista. Ele vai falar lá que nós fomos selados no Espírito Santo de Deus. Ou seja, essa união com Cristo já era na eternidade. Quando Deus nos escolheu. Quando Deus elege um povo para si, Ele já nos sela no Espírito. Ou seja, nós já somos unidos a Ele. Nós somos unidos ao Filho nesse plano de redenção. Lá em 2 Timóteo 1, versículo 9, eu acho que eu tenho aqui, diz, a sua graça foi dada antes dos tempos eternos. Olha só que interessante, quando a Bíblia fala de uma conversa intertrinitária, e em Efésios isso também está presente, a gente já estava lá. A igreja já estava na mente de Deus na eternidade. O Pai e o Filho já nos conheciam e nós fomos unidos a Cristo na eternidade. A Bíblia fala disso. Mas em segundo lugar, nós também somos unidos a Cristo na obra redentora de Jesus na humanidade. Quando, JP? Há 2000 anos. Então, segundo momento, depois que Deus planeja e elege um povo para si, Ele já une esse povo a Jesus Cristo na eternidade. Agora, Ele faz isso de modo concreto na história. Há 2000 anos, quando Jesus cumpre a sua obra aqui. Então, esse plano da eternidade, da Trindade, foi objetivamente conquistado na história, no espaço e no tempo, como eu disse. Jesus nos uniu na sua encarnação, na sua morte e na sua ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 5 vai dizer, nós morremos com Cristo. Objetivamente, a nossa morte foi vencida quando Cristo venceu a morte. Por isso que muitas canções dizem que na cruz nós estávamos com Cristo, que a gente morreu com Ele. A gente canta isso às vezes na igreja e não consegue perceber o que essas canções estão ensinando para a gente. Inclusive é o que o apóstolo Paulo fala quando ele fala que nós ressuscitamos com Cristo. Ou seja, nós fomos unidos na sua encarnação,
na sua morte, na sua ressurreição. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, dos versos 14 e 15, ele vai dizer: pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para que aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo está aqui ensinando que quando o primeiro representante, Adão, morre, perceba, ele está falando de Adão aqui. Quando o primeiro representante da humanidade, que é Adão, morre, todos morrem com Adão. Ele não está falando de Jesus aqui. Tem gente que fala assim, não, isso aqui está falando de Jesus, que morreu por todos. Não, não. Está falando de Adão aqui. Quando Adão morre, todos morrem com Adão. Então, primeiro o homem peca, ele leva toda a humanidade com ele. Por quê? Porque a gente estava debaixo dessa federação. Adão era o representante, a gente estava ligado a ele. Então a gente cai junto com Adão. Aí você pode me dizer, nossa, que injusto isso, hein? Eu não estava lá no jardim? Eu não comi o fruto? É verdade. Só que a mesma lógica acontece com o segundo Adão, nosso representante Jesus. Nós morremos e ressuscitamos com ele, não porque a gente estava na cruz, não porque a gente viveu a vida perfeita, ou você viveu a vida perfeita. A gente morre e ressuscita com Cristo porque ele conquista isso por nós. Então a gente não estava no jardim e comeu o fruto, mas a gente também não estava no Calvário e herdou a salvação. Então a gente está kit nesse sentido. E também é um pouco de presunção nossa achar que a gente seria melhor que Adão naquela hora, né? Como a gente gosta de pensar que a gente seria melhor que Adão, né? Eu não teria comido aquele fruto. Conta outra história para mim, crente. Nós não obedecemos a Deus. A gente não ama Deus, a gente não se satisfaz em Deus, a gente não adquire sabedoria e santificação porque a gente é bom e porque a gente conquistou essas coisas, porque olha como eu sou bonzinho e poderoso. Nós temos tudo isso, se nós tivermos, porque Cristo compartilha todas essas coisas conosco por meio do Espírito. Olha como a Bíblia é cristocêntrica, meus irmãos. Nós não temos nada de bom se não vier de Cristo. Em terceiro lugar, a união com Cristo acontece na nossa história e na nossa vida pessoal. Então, Deus não apenas une a sua igreja a Cristo na eternidade, Ele não apenas faz isso quando Cristo encarna, morre e ressuscita há 2000 anos, mas Deus também une a sua igreja num tempo presente, num tempo da nossa história de vida pessoal. Portanto, Deus nos une a Jesus da nossa própria vida, no espaço e no tempo também, aqui e agora, no século XXI. Para alguns que se converteram antes do século XXI, no período que você foi convertido, a gente também experimenta esses efeitos, como nós já explicamos. Então tem 3 momentos da união com Cristo que a Escritura fala para a gente. Primeiro ela fala dessa união na eternidade, quando a gente ainda não existia. Ela fala dessa união na cruz, né, e com a obra de Cristo de vida, morte e ressurreição, quando a gente ainda também não existia, né, eu acho que a maioria daqui não existia há 2000 anos. E em terceiro lugar, é nessa nossa união do tempo presente, quando nós, no tempo em que nós nascemos, somos convertidos e unidos a Ele. Então, a união é um plano de Deus, é uma execução objetiva de Deus, e num terceiro momento ela se torna nossa. Nós nos apropriamos dela. Percebe isso? E agora a gente vai falar um pouquinho, e eu acho que está quase finalizando, da natureza dessa união. E aí eu disse para vocês no começo que o nome dessa doutrina da teologia é união mística com Cristo. E aí, isso é a natureza da união, né? É uma união mística. Por que mística, JP? Místico.
para algumas pessoas, pode nos remeter a alguma coisa ruim, né? Principalmente para quem veio de meios, ou conhece meios muito misticistas, né? Religiosos e tudo mais, a gente fala, nossa, coisa mística, né? Que coisa estranha isso aí. Só que eu quero que você entenda que a palavra mística, quando a gente define a natureza aqui da união com Jesus, ela simplesmente quer dizer algo difícil de definir. É isso que quer dizer místico, é algo difícil de definir. Por quê? Porque essa união com Cristo não é a união das essências, como se a gente fosse agora a quarta pessoa da Trindade. Tem algumas pessoas que podem pensar assim, né? Não, então eu estou unido a Cristo, então agora a gente se torna a quarta pessoa da Trindade. Não é dessa forma. Nós não nos tornamos um com Cristo no sentido de sermos Deus agora. Tem gente que pode pensar isso, mas não é isso que a Bíblia fala. A gente a gente não está unido às essências do Pai, do Filho e do Espírito. A gente não é Deus. Nós somos criação. O que a Bíblia fala é que nós nos tornamos participantes da natureza divina, como Pedro vai ensinar na sua segunda carta. Quer dizer que nós somos simplesmente receptores da santidade de Deus. Nós usufruímos dela. Mas não significa que a nossa personalidade some, que a nossa essência se una à essência de Deus, e, enfim, não é isso que a Bíblia diz. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia também não fala só de uma união de pensamentos. A gente pode ter uma união de pensamento igual. Paulo fala assim, olha, tenham a mente de Cristo, né? Pensem como Cristo, pensem nas coisas do alto. A gente pode ter os pensamentos de Cristo. Isso pode ser bom, mas é mais do que isso. É mais do que só ter pensamentos iguais entre pessoas. Na verdade, se a gente parar para pensar nisso, vários grupos no mundo têm os mesmos pensamentos e propósitos. A gente falou disso também ontem, né? Tem coisas que as pessoas podem olhar e falar, a igreja é tudo igual a como funciona no mundo. A gente viu que não é bem assim. Tanto é que muita gente olha para o cristianismo só com um grupo de interesse em comum. Só mais uma religião no meio de várias. E a gente sabe que isso não é verdade. Por quê? Porque a união com Cristo supera isso. A gente falou ontem que até gente descrente pode lutar por uma mesma causa. Mas cristianismo não é marketing digital. A união com Cristo vai além do relacionamento íntimo com Deus também. Por quê? Porque união com Cristo não é isso que nós temos com outros, elevado à última potência. Nós não conseguimos receber dos nossos pais, dos nossos amigos e dos nossos cônjuges aquilo que nós recebemos em Cristo. Então perceba que é uma união de outra natureza. Não é a união que eu tenho com os meus pais, com os meus amigos, de uma forma muito intensa. Então essa é uma união de natureza peculiar, ela é única, ela é singular mesmo. Não existe outra união de qualquer outra natureza no mundo. Por isso que a gente dá o nome de mística. A ideia é de que nós temos uma intimidade de comunhão incomparável com qualquer outro tipo de relacionamento terreno, mas também no poder transformador. E ela nos muda de um jeito que nenhum outro relacionamento nos muda, tanto na sua profundidade quanto nas consequências desse relacionamento. Isso quer dizer que todos os outros relacionamentos de união que a gente pode ter em vida são incomparáveis com o que a gente recebe na união com Jesus Cristo. Então todas as ilustrações vão ser meio que insuficientes para esgotar o que a gente precisa entender. É uma relação de outra natureza. Mas ainda assim a Bíblia vai utilizar diversas analogias para a gente entender a natureza dessa união. Por exemplo, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, nos versos 4 a 6, Pedro utiliza uma expressão do fundamento entre as pedras de uma casa. Eu quero que você veja isso comigo, lá em 1 Pedro, capítulo 2. Versos 4 a 6. Chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também,
como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Olha que interessante, a Bíblia fala da nossa união, ela utiliza algumas ilustrações para mostrar a forma como nós somos unidos a Cristo. A primeira delas é do fundamento entre as pedras de uma casa. É uma ilustração que Paulo utiliza para facilitar um pouco do entendimento dos irmãos acerca de partes do que significa essa união. Mas Jesus, lá em João capítulo 15, dos versos 1 a 5, vai falar daquela parábola famosa da videira e dos ramos. Quem permanece em mim, quem lembra dessa passagem? Está lá em João capítulo 15, dos versos 1 a 5. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha aqui a união com Cristo. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aí eu vou passar por uma aqui, sem abrir com vocês, para que a gente não delongue tanto tempo. A Bíblia também fala lá em Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16, de outra ilustração para essa união que nós temos com Cristo, que é a ideia da cabeça e dos membros do corpo. Quem lembra dessa passagem? Cristo é o cabeça, né? Vocês são os membros do corpo, cada membro tem sua parte e tudo mais. E aí lá em Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 32, ele dá aquela outra ilustração maravilhosa que remete a Gênesis capítulo 2, a relação do marido com a esposa. A relação do marido com a esposa também é uma ilustração que o apóstolo Paulo dá para exemplificar a união que nós temos com Cristo, para ilustrar essa união. Então, cada uma dessas analogias, a Bíblia vai tratar de aspectos diferentes da união com Cristo. Em cada uma delas você vai ver um aspecto diferente de como a união com Cristo nos muda, de quais benefícios nós recebemos a partir dessa união. Ou seja, você percebe que a Bíblia precisa de várias ilustrações, porque ela não consegue esgotar todos os aspectos. Então, por isso, várias ilustrações vão sendo utilizadas ao decorrer dela. A ideia de sustento ligada ao fundamento da casa. Mas ela também fala da união como fonte de frutos, ligada lá na videira e dos ramos. Ela também fala da união como o centro de comando e de crescimento. A cabeça é Cristo, vocês são os membros. E aí ela também fala da relação do casamento do homem com a mulher, da união como uma relação de sacrifício santificador. É o sacrifício de Cristo que santifica a igreja. Olha quantas ilustrações ricas a Escritura vai utilizando para falar dessa união que nós temos com Ele. Para falar desses aspectos da nossa união. Então, para falar dessa união, dessa natureza tão mística, a gente precisa de vários exemplos, porque ela abrange muita coisa. A Bíblia vai tratar Cristo como cabeça, Cristo como Salvador, aquele que purifica, que limpa a igreja. Ele nutre, Ele permite a existência dos frutos, Ele nos direciona. Percebe? Então eu queria terminar pegando esse exemplo sobre casamento com vocês. Esse exemplo de Efésios capítulo 5, dos versos 25 a 32, é com ele que eu quero finalizar o nosso estudo aqui hoje, para a gente tratar um pouco desse elemento. No Antigo Testamento, a analogia do casamento de Deus com o seu povo é utilizada por profetas que ensinam da fidelidade de Deus que foi traído por sua esposa. Quem lembra desse texto? Alguns exemplos seguem dos textos de, por exemplo, Ezequiel 16. A gente também tem isso em Oséias, dos capítulos 1 a 3. A gente tem Jeremias também falando sobre essa relação de Deus como
um noivo que é traído. Nesse sentido, fica claro que Cristo se apresente como o noivo que morre por sua noiva, com a finalidade de purificar essa noiva suja. E ele não faz isso porque ele precisa, porque ele depende disso para ser Deus, mas porque a sua natureza é misericordiosa. Por que então Cristo se entrega por essa noiva suja, que é a sua igreja? Porque ele é misericordioso, porque essa é a natureza dele. Olha lá em Isaías, capítulo 54, versículos 4 a 8, como isso fica claro para a gente. O motivo de Cristo se entregar pela sua noiva. Eita. Isaías 54, os versículos 4 a 8. Não temas, porque não passarás vergonha, e não te envergonhes, porque não sofrerás afrontas. Tu esquecerás a vergonha da tua juventude, e não te lembrarás mais da humilhação na tua viuvez. Pois o teu Criador é teu marido, e o seu nome é Senhor dos Exércitos. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da juventude que havia sido rejeitada, diz o Senhor teu Deus. Por um breve momento te deixarei, mas te trarei de volta com grande compaixão. Escondi meu rosto de ti por um instante, no impulso de indignação, mas me compadecerei de ti com amor eterno, diz o Senhor Redentor. Então, o motivo pelo qual Deus se entrega para purificar a sua noiva, porque Ele é misericordioso, porque Ele é amoroso, mas é também porque Ele é fiel a si mesmo, mesmo quando nós somos infiéis a Ele. Isso está lá em 2 Timóteo capítulo 13, versículo 13, eu não vou abrir com vocês. Na cultura hebraica, quando homem e mulher eram prometidos um ao outro, eles já eram casados. Não sei se vocês sabem disso. Lembra quando Moisés e Maria, os pais de Jesus, estavam casados e aí Maria aparece grávida? Isso poderia ser um motivo de escândalo. Por quê? Porque o noivado, para os judeus, já era o símbolo de um vínculo legal. É muito diferente do nosso tempo, né? Em que o noivado ainda não representa muita coisa, né? No sentido de um compromisso público e tudo mais. É diferente do nosso tempo. Porque quando um noivado acabava para um judeu, já existia divórcio. Era muito mais sério do que é para a gente hoje. Então a ideia que ele traz é mais ou menos a seguinte: Deus se vinculou a nós, e nesse tempo de noivado, nós nos sujamos. E ao invés desse noivo nos largar, e ele tem todo o direito de nos largar, ele morre pela sua noiva, para purificá-la para o dia do casamento. Olha que ilustração mais linda, meus irmãos. Veja como isso é expresso no que Paulo vai falar lá em Efésios 5, dos 25 a 27. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e indesculpável. Paulo começou a falar de coisas que nenhum homem consegue fazer pela sua esposa. Você consegue perceber? Você acha que um marido consegue tornar a sua esposa pura e sem defeito? Consegue? Um marido consegue mudar a natureza da sua esposa? Ele consegue fazer com que ela seja pura e sem defeito?
Ele não consegue fazer isso. Mesmo que um marido se entregue em sacrifício pela sua esposa, ele não consegue purificá-la. Ele não consegue torná-la sem defeito. Então, existe uma semelhança ao amor de Jesus, no sentido de que os maridos se entreguem às suas esposas para que elas sejam conduzidas a Deus. O marido que ama bem a sua esposa, ele vai glorificar a Deus quando eles morrem para que elas sejam de Cristo. Mas há um sentido em que a analogia aqui de Paulo parece ficar pobre, mesmo ilustrando, porque os maridos são impotentes para transformar a esposa deles, porque eles não são Deus. E é aí que Cristo entra. Casamento, então, é uma ilustração muito bonita, que ajuda a gente a entender a nossa união com Cristo, mas que revela a nossa infidelidade a Deus, e muitas vezes nós traímos a Deus. Mas Ele é tão bondoso que o seu filho é o noivo que se entrega pela noiva a fim de purificá-la. Então Jesus se une com uma moça suja e Ele transforma essa moça suja em moça limpa para se casar com uma noiva pura, sem mácula e sem defeito. O Senhor Deus se volta a nós e permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Por isso que a união com Cristo supera o matrimônio. Olha que coisa bela, meus irmãos. A Bíblia começa com um casamento. Lá em Gênesis 2, Deus cria o homem e a mulher. E ali tem um casamento. Mas ela não só se inicia com o casamento, ela termina com o casamento. Lá em Apocalipse 19, a noiva vai ser entregue sem mácula para o noivo no final de todos os tempos. O casamento aponta para uma realidade maior aqui na Terra. Quando nós nos casamos, nós estamos apontando para essa realidade de Cristo com a igreja. A nossa união com Cristo é tão forte que nem mesmo a morte pode interrompê-la. A morte pode interromper o seu casamento aqui na Terra, pode interromper seu matrimônio. Tanto é que quando normalmente as pessoas se casam, elas dizem até que a morte os separe. Mas a nossa união com Cristo não pode ser interrompida pela morte. Até a morte tem poder para separar um casal, mas a nossa união com Cristo é indissolúvel. Como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8. Nada pode nos separar do amor de Deus, do nosso único amado.